Fala aí pessoal, beleza? Nando Costa aqui na área. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo, não deixe de se inscrever no canal, já marcar a notificação aqui, tá? Muita coisa boa chegando dessa semana pra frente aí, várias novidades, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a galera toda do curso de Indaiatuba, tá? Em primeiro lugar, meu brother Fernando Vergel, muitíssimo obrigado pela hospitalidade aí, tudo de bom que você me passou aí esses dias aí em Indaiatuba e toda a galera da turma mesmo do curso de mixagem, Bruno Peron, o Gabriel do Vale, o Sassá Teclado, o Salvador, né? Rodrigo Bermejo e André Barione. E a gente teve também um amigo que ia vir de Salvador, eu fiquei muito feliz com isso, o Matheus Costa, ele não conseguiu de última hora passagem e tal, enfim, ele vai vir fazer o curso comigo aqui em Juiz de Fora no mês que vem. Mas essa galera toda, muito obrigado aí, eu acho que essa experiência do curso foi sensacional e me abriu a cabeça para várias outras coisas também, para eu poder abordar aqui nos vídeos do canal. E na verdade, tanto esse curso quanto a live que a gente fez na sexta-feira, né, me direcionaram para o tópico que eu vou abordar nesse vídeo aqui hoje, tá? Na verdade, já vem surgindo várias perguntas e eu venho notando, às vezes em análises de mixagem, né, de trabalhos que o pessoal vem me mandando também, eu tenho percebido um erro, na verdade, meio comum, assim, né? Uma das coisas que eu sempre falo no lance das análises de mixagem é o lance do superprocessamento, né? Mas eu tenho visto que as pessoas têm errado muito esse lance do processamento, principalmente por errar na equalização e errar no processo de análise mesmo, né? Aquele lance todo que eu falo de você enxergar a mixagem solando e não solando, né? Então eu resolvi criar esse vídeo aqui, né, onde a gente vai falar sobre como criar um mindset para se trabalhar com equalização, tá? Então tem dois vídeos aqui no canal que, se você está assistindo ou se é a primeira vez que você está assistindo, eu recomendo você assistir. O primeiro vídeo é o beabá da mixagem, tá? Que a gente entende como fazer a manipulação dos volumes e do pan, né, para criar aquela estética mesmo, o panorama da nossa mixagem, tá? A gente criar aquela paisagem da mixagem. O segundo vídeo é exatamente esse vídeo aqui, onde a gente vai entender um pouco melhor como a gente trabalha com a equalização de uma forma muito eficiente, tá? Eu costumo dizer que se a gente fosse mandado para uma ilha deserta, a gente só pudesse escolher uma ferramenta para a gente trabalhar, né? Obviamente a primeira ferramenta seria o fader. No fader do volume é a primeira coisa que a gente tem que saber como trabalhar com eficiência. A segunda ferramenta é a equalização, que nada mais é do que como se fosse um controle, né? Um fader para cada região de frequência. Então, nada mais é do que o controle de volume por frequência, tá? Só que existe toda uma mentalidade, uma técnica para a gente desenvolver isso de forma eficiente, tá? Porque o que mais ocorre, que eu vejo às vezes como erro nas mixagens, a gente abrir um equalizador, ou às vezes tem 1, 2, 3 equalizadores, os equalizadores cheios de dentinhos, assim, né, cheio de cortes muito bruscos, muito processamento ali, e na verdade a gente consegue resolver com muito menos coisas, às vezes até com nada, né? Então, esse vídeo aqui eu acho que vai ser muito importante para ajudar você nessa caminhada aí do áudio e da mixagem, tá joia? Espero que você curta. Vamos lá? Em primeiro lugar, antes da gente começar a falar qualquer coisa aí sobre o som, eu gostaria de agradecer ao Tadeu Santos, tá? Essa sessão aqui que a gente vai abordar nesse vídeo, essa sessão é dele. Na verdade, surgiu, né, de uma mixagem que ele me mandou, ele fez um projeto lá, ele gravou, a sensação que eu tenho é que ele gravou tudo com um microfone só, uma coisa super simples, assim, um lance de home studio e tal, para fazer um projeto dele lá e tal. E aí ele me mandou a mixagem e falou, Nando, dá uma sacada aí e tal. Aí eu ouvi e falei assim, pô, tem algumas coisas aí que você poderia ajustar e tudo, e depois ele acabou que ainda me mandou um vídeo, né, uma captura de tela da sessão dele, que ele trabalhou lá no Logic e tal, para eu ver. E aí, isso aí somado com esse lance todo, né, que eu tô vendo nos cursos que eu dou, né, o pessoal do canal perguntando, me levaram a fazer esse vídeo aqui que eu tô postando hoje, tá? Então qual que é o lance por trás dessa coisa toda que a gente vai falar aqui? A primeira coisa é o quê? A gente entender a filosofia do que é o processamento de áudio. Para que a gente processa o áudio, né? Porque muitas vezes você começa a tocar aqui o som, aí a primeira coisa que vem na sua cabeça, eu queria botar a bateria porrada, ou eu queria botar o baixo mais grave, enfim, a gente tem essa consideração. Mas na verdade existe toda uma lógica quando a gente trabalha com áudio, que vai facilitar você chegar no resultado final de uma forma, em primeiro lugar, muito mais rápida, em segundo lugar, muito mais coesa, tá? E em terceiro lugar, você vai utilizar muito menos processamento, que é a grande chave do negócio, tá? Que é o que diferencia a galera que está começando a estudar, a galera que está aprendendo, a galera que está quebrando a cabeça dos profissionais que a gente admira muito, tá? Então o grande lance é a eficiência que a gente utiliza as ferramentas, tá? Então a gente vai falar de algumas coisas aqui muito interessantes. A primeira coisa é o seguinte, a gente tem dois tipos de equalização que a gente trabalha. A gente trabalha a equalização de duas formas.
Tem a forma subtrativa, que é o que eu chamo de equalização de limpeza, né, para a gente clarear o ambiente. E tem a equalização aditiva, que é o que eu chamo de coloração, tá? Muitas vezes a equalização aditiva também ela pode ter cortes, tá? A gente vai ver outros vídeos, na verdade não é o foco muito desse vídeo aqui não. Esse vídeo aqui é para apresentar uma estética e uma metodologia de como trabalhar a equalização. Eu acho que o grande erro que acontece com a maioria das pessoas é um erro muito simples, tá? É o erro de que a gente tenta, na verdade, fazer uma coisa que a gente quer dentro do áudio. E, na verdade, o melhor caminho, né, para você conseguir utilizar as ferramentas com eficácia é você escolher o que você não quer, ou você entender o que você não quer, tá? Parece uma coisa um pouco filosófica demais, tá? Mas eu tocando um exemplo aqui vai ficar bem claro, tá? Eu vou colocar aqui no comecinho. Então, é basicamente uma sessão que tem bateria, baixo, guitarra e sax, tá? Aí o Tadeu tocou todos os instrumentos, captou, a bateria até captado com um microfone só, que eu acho que assim, vai ser perfeito para esse exemplo que a gente vai dar aqui, tá? Eu vou deixar rolando o som um pouquinho, prestem bastante atenção no que vai chamar atenção para o seu ouvido. Se você fosse mixar essa faixa, o que você faria primeiro? Pense nisso agora enquanto a música tá tocando, tá? Beleza, deixei tocando um pedacinho aqui, porque na verdade é uma sessão mais ou menos improvisada, né? O sax fica improvisando ali em cima da base e tal, né? Vai ser legal pra gente poder passar, porque eu acho que vai dar pra gente fazer um exemplo bem claro de todos esses conceitos que eu tô te passando, né? Então, eu acredito que pra muita gente venha na cara assim, você começa a tocar um negócio, o que você vai fazer primeiro? Ah, eu quero botar a bateria porrada, porque é o chão da música, né? Ou eu quero acertar o baixo, enfim. Na verdade, quando você fala que você quer botar a bateria porrada, você quer dar o grave no baixo, na verdade é isso mesmo que eu tô falando, você está escolhendo coisas que você quer, tá? Só que a melhor forma de trabalhar é exatamente o oposto, o que você não quer ali, tá? E na verdade essa é a forma como eu trabalho 100% do tempo, eu sempre parto dos elementos que eu não quero, ou das coisas que eu não quero, ou das características que eu não quero, tá? Então nesse primeiro momento, na verdade não tem nada na bateria que me incomode. Tá? Não tem nada na bateria que eu fale assim, não, eu tenho que tirar isso, ou eu tenho que limpar aquilo. Em relação aos outros instrumentos, tá? É muito importante deixar claro que a nossa análise sempre é de um elemento em relação a todos. Aqui, na verdade, a bateria começa sozinha, então não diz muita coisa. Só que, na verdade, na hora que a bateria está no meio desse bolo de coisas, a bateria não te diz nada, assim, em termos de, eu queria, sei lá, mais grave na bateria, eu queria mais agudo. Na verdade, ela não pede nada, não pede nenhum movimento num primeiro momento. Na verdade, tem outras coisas muito mais importantes para a gente endereçar aqui antes de mexer na bateria. E isso que é o endereçar o que eu não quero, tá? Presta atenção de novo no áudio, presta bem atenção nos outros 3 elementos, na guitarra, no baixo e no sax. Você vai conseguir identificar, e já eu vou falar aqui, que na verdade tem pequenos problemas, tanto na guitarra, quanto no baixo, quanto no sax, são problemas que na verdade são mais emergenciais a gente corrigir do que na própria bateria, tá? Vamos prestar atenção de novo.
tá? Você pode até ter ficado pensando aí quais são os problemas que eu vou falar, tá? Na verdade é o seguinte, a guitarra ela tem uma sujeirinha de médio grave, ó. Ó, 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 ó. Tá? Só que o que acontece nessa sujeirinha? Essa sujeirinha a gente só ouve porque a gente está ouvindo a guitarra contra a bateria. Se a gente solar a guitarra, e aí que entra uma das primeiras filosofias que a gente deve entender aqui, o princípio de solar ou não solar, né? A gente só compreende isso, por quê? Porque na verdade a gente está ouvindo uma soma, tá? E aí quando a gente sola a guitarra, olha o que acontece. Nada foi mudado na guitarra, só que o que acontece? A forma como a gente interpreta e como a gente ouve é totalmente diferente, né? Então, aquele médio grave que me incomoda quando a guitarra toca com a bateria, não me chama atenção quando a guitarra está solada. Por quê? Porque na verdade a guitarra tem uns graves ali, ela tem uns brilhos, tem outras regiões de frequência que meio que recheiam, né, o espectro para o nosso ouvido perceber. Tá? E aí a guitarra solada, provavelmente eu não mexeria naquela mesma frequência que eu estou mexendo quando eu estou ouvindo com a bateria tocando, tá? E aí que é o grande lance. A primeira coisa que eu te recomendo então é de você começar a trabalhar as coisas sem solar. Na verdade eu devo solar mais ou menos uns 2 ou 3% do tempo que eu estou mixando, tá? Por quê? Porque na verdade quando você sola, todas as decisões que você toma são totalmente diferentes das decisões que você toma com tudo tocando junto. Então se você prestar atenção nessa região de frequências aí, sei lá, entre 200 e 300 mais ou menos, olha só, vamos ouvir de novo aí a guitarra contra a bateria. Tá vendo esse som, esse som meio feioso? A gente só ouve por quê? Porque a bateria, na verdade, ela tá atuando nessa mesma região de frequência. Ela tem uns tambores ali, tem uma soma de grave, né, dos tambores com bumbo, enfim. Que acaba que na soma de energia daquilo ali, a guitarra parece que sobra, né? Só que não é o som da guitarra, é o som da guitarra dentro do contexto com a bateria, tá? Então, quando você faz esse tipo de análise com tudo ligado, é totalmente diferente de solado, tá? Então, olha só, eu vou fazer um movimento aqui de equalização só para vocês sacarem aqui, ó. Eu vou desligar tudo aqui. Tá, então eu vou tirar essa região de frequência que está me incomodando na guitarra. Vou deixar tocando aqui, até solar aqui, só guitarra e bateria, só para vocês entenderem, tá? Quero tirar isso aqui fora, tá vendo? 300 Hz, 330, ó. Vou tirar um pouco de grave também. Vamos supor que esse seja o nosso primeiro movimento de equalização. Eu só tomei essa decisão porque a gente está ouvindo a guitarra contra a bateria, tá? Então simplesmente fiz um high pass filter em 94 Hz e fiz um cortezinho ali por volta de 300. Só isso. Poderia ser uma região um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, enfim. A gente já vai entender como é que funciona isso. Mas o grande lance é o seguinte, aqui eu estou ouvindo duas coisas ao mesmo tempo. Se eu solar a guitarra e ouvir e ficar prestando atenção, na verdade esse desenho vai ser um desenho totalmente diferente. Por quê? A gente vai criar o que é o erro mais comum, na verdade, e mais aterrorizante da mixagem, que é o lance de você criar o som mais perfeito do mundo sozinho, né? Então olha só como é que soa essa equalização na guitarra solada, olha só. Ela nem soa tão interessante, né? Se eu for equalizar a guitarra sozinho, eu faria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Enfim, poderia ser um movimento já dependendo da direção estética que a gente queira, né? E lembrando também que isso tudo tem a ver com a direção estética, eu já vou falar de um outro ponto também. Mas olha só, a diferença de equalização que deu de eu ouvir a guitarra sozinha, tá? Para equalização de eu ouvir a guitarra em contexto.
tá? Então vamos ouvir de novo a guitarra em contexto, tá? Guitarra e bateria. Eu simplesmente tirei o que eu não quero da guitarra. Eu não estou pensando o que eu quero da guitarra. Eu tirei o que eu não quero, tá? E olha o que acontece se eu colocar a outra equalização que eu fiz. A guitarra soa meio esganiçada, assim, ela soa meio demais, né? Um som meio estridente demais. Por quê? Porque eu considerei, na verdade, o som da guitarra sozinho. Então a gente ignora que a bateria está tocando, a gente ignora que na hora que esse sax entrar aqui, esse sax vai entrar mordendo nessa região de média alta aqui, a guitarra vai ficar muito chata, né? Então, essa é a diferença do o que eu quero e o que eu não quero. Então a gente quando começa a discernir as coisas, fica um pouco mais claro. Então o que eu não quero na guitarra é o médio grave, foi aquilo que eu falei aquela hora, tá? Da mesma forma, esse mesmo sax aqui que a gente acabou de ouvir, ele tem um outro problema também, tá? Que eu não sei a forma como o Tadeu gravou, mas dá a sensação que tem algum processamento aí também junto do microfone, ou às vezes a própria sala mesmo, e dá uma estridência. É muito comum a gente ter esse tipo de problema quando a gente grava, né, um sax com um microfone condensador, ou às vezes uma sala mais viva que não tem tratamento, porque esses instrumentos de sopro, né, o trompete, sax, enfim, eles têm muita força nessa região das média altas, né? Então, se a gente gravar numa situação não tão desejável, na verdade essa região ela fica um pouco incomodativa, que é o que está acontecendo aqui, tá? Então, na verdade na guitarra a gente teve esse problema na média grave ali. No saxofone a gente tem esse lance um pouco mordido do som na média alta. Vamos ver aqui, ó. Nessa região meio demais, na região para cima de 2K ali, ó. Tá, vou rolar o sax aqui sem nada, tá assim, ó. Com EQ. Você vê como é que amortece, na verdade, o som do saxofone, né? Então, você está vendo aí que todas as decisões que a gente toma com tudo tocando junto. Parece um pouco estranho, eu até comentei com pessoas nos cursos que eu dou, né? Aqui no canal também eu falei. Na verdade, quando você está trabalhando sem solar, é meio que como se você estivesse andando com os olhos vendados, né? Você tenta achar a porta ali, você vai batendo, vai tropeçando e tal, mas chega uma hora que você consegue calcular quantos passos você precisa para alcançar a porta, entendeu? Então o lance de você trabalhar sem solar é mais ou menos esse. Então o problema da guitarra era o médio grave, o problema daqui era o médio agudo. Então eu tirei um pouquinho de médio agudo ali e tirei também o grave, porque na verdade esse grave aqui, ele vai começar a somar com o grave da bateria. Então se eu não usar esse high pass filter aqui, né, na verdade o grave da bateria vai ficar um pouco opaco. Olha só como é que fica, só eu tirando essa região aqui, ó. Na verdade esse som do tambor aqui, ele começa a ficar opaco, porque na verdade essa região aqui está somando com aquele lance da bateria, né? Então quando eu limpo, eu já tiro o vínculo do sax com o som da bateria, então eu consigo limpar e deixar a bateria mais clara, na verdade. Tá? E aí o baixo entra, e o baixo entra com que som? Que é um médio grave até um pouco mais baixo do que o da guitarra, olha só.
O, O. Então vamos achar essa região aí. Vamos partir daí, depois a gente vai fazer os ajustezinhos, mas você pode ver aí que eu cortei numa região um pouquinho mais baixa, eu cortei em 248, né? Aí ao mesmo tempo, na hora que eu corto isso aí, eu limpo, eu tiro aquele roncado que estava sobrando do baixo, né? Aí eu venho com um high pass do baixo também, ele está por volta de 36 Hz. Também é uma coisa muito comum, baixo, bumbo, a gente sempre trabalhar com high pass, mas na verdade é bem mais baixo, né? Se você olhar o high pass dos outros tracks, eles estão mais altos, 90, 94, 92, enfim. E aí eu aplico o high pass. E aqui no track do baixo também eu senti necessidade de um low pass, tá? Ou seja, na hora que eu corto essas frequências para cima de 12K ali, né, foi onde eu senti aqui, no baixo em relação à batera, eu libero os pratos da bateria, tá? Então o conceito parece um pouco estranho, na verdade eu tô mexendo no equalizador de um track e tô alterando o som do outro, é isso mesmo que acontece, tá? Por mais que a gente não queira admitir isso, durante o tempo todo que a gente está mixando, na verdade a gente, entre aspas, é como se a gente estivesse masterizando um track, né? Porque o que acontece? O nosso ouvido está ouvindo a soma de tudo. Então quando você mexe no baixo, você não está mexendo só no baixo. A gente tem que aceitar que a gente não está mexendo só no baixo, a gente está mexendo em tudo ao mesmo tempo. Olha só, eu estou aqui no equalizador do baixo, tá? Se eu abaixar esse low pass aqui para uma frequência mais baixa, o que acontece com a música? Olha só. Repara no prato da bateria, o prato da bateria fica solto, olha só. Voltei, olha só. Por quê que o prato da bateria fica mais solto? Porque a gente tem menos energia somando naquela região de brilhos ali. E tendo menos energia, ele consegue aparecer com mais natureza, né? Então esse lance todo de você entender uma coisa em relação à outra e essa interação entre os elementos é a grande chave da equalização, tá? Então você viu que com 3 movimentos de equalização aqui, muito simples mesmo, não quer dizer que são os ideais para cá, tá? A gente já vai fazer de uma forma um pouco mais interessante aqui, mas olha só a diferença que dá. Vou desligar os 3 aqui e ouvir como é que estava antes, ó. Agora liguei os 3. Ou seja, a gente já conseguiu clarear um pouco mais, tá vendo? Então o grande lance é você entender esse lance todo em contexto, tá? E aí a partir daí surgem algumas considerações que são muito importantes quando a gente está falando desse primeiro ponto de equalização aí, né? Uma das coisas que eu sei que as pessoas ficam muito preocupadas e me perguntam, né? Nando, como é que a gente trabalha com um analisador de espectro e tudo? Como é que eles funcionam e tal? Os analisadores de espectro, elas são ferramentas muito legais, tá? Elas servem para a gente fazer análise acústica, serve também para você detectar problemas no áudio ali, principalmente se você trabalha com som ao vivo, né? Que você está trabalhando o tempo inteiro ali com interações acústicas, né? Você tem microfonia, você tem vários tipos de problema, né? Sons estranhos acontecendo ao mesmo tempo. Então o analisador de espectro, ele é muito importante para esse tipo de situação. Às vezes uma situação que você está fazendo uma monitoração ali com fone, às vezes você não consegue ouvir direito, é uma ferramenta que te ajuda, tá? De certa forma. Só que o que acontece? As pessoas ficam um pouco frenéticas demais em
querer entender como é que a gente utiliza o analisador de espectro e como que o analisador de espectro vai te dar as respostas para o que você precisa fazer, tá? Então olha só, vou te mostrar aqui em 2 minutos por que que você não precisa utilizar analisador de espectro quando você está mixando, tá? Em nenhum ponto. Eu já vi até alguns vídeos, algumas pessoas falando, não, que eu coloco um analisador de espectro em cada canal e tal. Eu vou te mostrar por que que você não deve necessariamente pirar com o analisador de espectro, porque é o seguinte, o analisador de espectro, ele vai te dizer exatamente o que que o áudio está tocando ali. Ele vai te dizer as regiões de frequência que você tem mais energia, né? Vai te dizer aquele lance todo. Só que tudo isso não é musical necessariamente, tá? Então é muito importante a gente fazer esse discernimento, entender a informação do áudio, o que que é uma informação de áudio e o que que é uma informação musical, tá? É a mesma coisa, por exemplo, você dirigir simplesmente baseado ali no seu velocímetro, né? Então você pode estar dirigindo seu carro na estrada ali e tal, você está pilotando, aí às vezes você olha ali, pô, eu tô a 100 eu tô a 120, pô, vou tomar cuidado aqui, vou cair por 80, beleza. Isso aí, você tem essa consideração por quê? Porque você tem todo o contexto, você está numa estrada, né? Você tem uma curva ali que se você entrar muito rápido, você sabe que você pode derrapar, enfim. Então você tem essa noção, mas não é necessariamente o velocímetro que vai te dizer isso, tá? Muitas vezes você sente já o carro trepidando, você tem outras informações. O velocímetro te ajuda, mas por exemplo, se você está numa pista de corrida e você está com o mesmo carro e seu carro está 120 por hora, você não tem nenhum problema em acelerar e botar seu carro para mais de 200, porque você tem uma reta ali de mais de, sei lá, 1,5 km, 2 km, né? E é uma outra, na verdade é um outro contexto, tá? Às vezes você nem está com o seu carro, você, sei lá, está com um carro esportivo, enfim, é um carro que suporta mais velocidade. Então nesse caso, na verdade o velocímetro vai te dizer o mesmo número que estava no seu outro carro, porém o contexto é totalmente diferente. Então você vai ficar se baseando simplesmente nos números para saber se você pode pisar mais ou menos? Não, você tem que entender o contexto. A mesma coisa acontece com o analisador de espectro, tá? Muitas pessoas ficam loucas com esse negócio de entender como o espectro funciona, né? Aquele lance de você subir e tentar deixar o seu espectro o mais reto possível aqui, tá? O grande lance é o seguinte, na maior parte dos casos, isso simplesmente não funciona. Se você pega uma mix de hip hop, por exemplo, de rap, você vai ver uma energia absurda aqui no subgrave, tá? De, sei lá, de 30 Hz até 100 Hz, tá? Geralmente essa região ela é muito mais forte do que o resto do espectro. E será que só por causa desse excesso de energia, né, desse boost aí que tem natural na região do subgrave, será que a gente tem que atenuar isso? A gente tem que deixar o espectro mais ou menos reto? Claro que não, se você fizer isso, você vai simplesmente acabar com a sua música, tá? A mesma coisa se você tem uma mix de samba, por exemplo, que você tem muito brilho e muito grave. Então, o seu espectro, ele tende a ter muita energia no grave, principalmente na hora que o surdo toca, né? O que que acontece? Quando você tem lá o pandeiro, né? Você tem todos os sons brilhantes juntos, shaker e tal, você vai ter uma energia muito forte nos agudos. E aí, se você entrar nessa coisa frenética de tentar olhar o espectro e tentar deixar ele mais reto, você vai acabar com o som simplesmente. Olha só o que que acontece nessa música aqui. Eu vou deixar rolando, o espectro que está rolando aqui é o espectro do master, tá? Global. Vamos ver o que está acontecendo. O que que acontece aqui nessa região de 180? A gente tem uma energia muito forte, que na verdade é o quê? É o próprio tambor, a caixa da bateria ali, né? São os tambores da bateria que estão acontecendo. E aí o que que acontece? Você vai ficar louco em relação a isso, você vai chegar aqui, ligar um equalizador, né? Aí o que que você faz? Liga um equalizador aqui, né? Vamos tentar baixar aqui, ó. Né? A gente consegue amaciar aquela energia que está desenhando ali. Só que o que acontece com o seu som? Acabou com o som. Por quê? Porque, na verdade, musicalmente, isso não faz o menor sentido, tá? Porque a gente está tirando ali uma região que, na verdade, ela está em ênfase ali no analisador de espectro, só que, o que que acontece? Quando a gente tira isso, você mata a música, você tira todo o corpo da bateria, olha só. Você vê que realmente decai um pouquinho, e na verdade é suave esse tipo de mudança ali, até visualmente não é tão simples de você olhar. Então essa é uma outra razão pela qual eu não recomendo você tomar decisões musicais
baseadas no analisador de espectro, né? Porque vai acontecer exatamente isso, você vai acabar com o som, olha só. Para aquele pico cair ali, a gente tem que cair muito aqui, ó. Ou seja, agora você deixou o seu espectro flat, mas o que acontece com o som? Acabou. Então, simplesmente você não deve utilizar o analisador de espectro para você tomar uma decisão musical dessa forma, né? Eu já vi também gente falando, não, coloca o analisador de espectro em cada track. Olha que coisa interessante, eu vou abrir um analisador de espectro aqui no track do saxofone, tá? Vamos ver aqui o que ele está mostrando, olha só. A gente vê que tem muita energia por volta de 2K, tá? Então o que acontece? Se eu pegar aqui por volta de 2K e tirar, olha só o que vai acontecer com o som do sax. A gente realmente amaciou aquela região, mas o que acontece com o sax em relação ao todo? O sax fica fofo, ele perde toda a energia. Por quê? Porque na verdade essa região que está em ascensão naquele analisador de espectro específico, ele está simplesmente dizendo que existe muita energia ali, mas não quer dizer que aquele monte de energia ali é realmente um problema. Na verdade o problema desse sax está numa região mais alta até, na verdade são meio que os harmônicos desse som que foi detectado no analisador de espectro. Então se eu colocar esse corte um pouco mais para cima, você vê que o sax vai encaixar melhor na mix, olha só. Tá vendo que a gente tira a estridência, que realmente está indicando que tem ali e tal, mas a gente percebeu de ouvido isso. Mas só que a gente está trabalhando numa região que não necessariamente é uma região que tem mais ganho no analisador do espectro. Por que isso? Porque na verdade essa região aqui, ela tem menos gente concorrendo com ela, né? Então por isso que a gente tem que segurar ela um pouquinho. Na região de 2K, ali tem mais informação. Tem a própria bateria, tem os pratos da batera, né? Ou seja, você tem mais informação para bater. O 3K ali, provavelmente você tem menos informação. Então é uma região que fica mais solta. Então você está vendo que o tipo de análise é totalmente diferente. Essa análise é tomada sem solar os instrumentos, né? A gente está tomando essa análise, na verdade, ouvindo tudo junto, né? E não necessariamente a gente precisa do analisador de espectro para nos guiar, tá? Então a primeira dica que eu vou dar para você é não pirar com o lance do analisador de espectro. Você pode até deixar um analisador de espectro aberto no seu Master Bus, simplesmente para você ver o que está acontecendo ali, né? De tempos em tempos você bate o olho ali e vê o que está acontecendo, mas na verdade não necessariamente ele vai te mostrar uma coisa musical, tá? Então se você pira com ficar olhando e tal, eu lembro que uns tempos atrás eu tinha um plugin, o nome do plugin era Listen, né? Que é escute. Aí eu instalei o plugin e falei, caramba, o que esse plugin faz? Aí cliquei, na verdade ele era simplesmente uma caixa de texto escrita assim, feche os olhos e ouça, né? Ou seja, é uma das coisas que hoje a gente fica muito pirado, né, em ficar olhando as coisas. A mesma coisa assim, às vezes você vai, sei lá, você vai fazer um corte numa frequência, né? Aí você chega pro cara e fala assim, não, corta um pouco de médio grave. Aí o cara fala assim, tá, mas quanto que eu corto? Aí eu falo assim, não sei, corta aí. Né? Ou seja, põe a mão na massa, sobe o fader, acha a região, né, que é a forma mais básica que a gente trabalha a equalização para você achar as frequências, o que a gente chama de sweep, né? Você sobe, acha o que está feioso, o que você não quer, depois você vem e faz um corte. Mas o quanto é esse corte? Né? Então tem muita gente que vem aqui, aí clica aqui, aí digita, sei lá, 3 dB, então põe lá, -3, tá? Só que na maior parte das vezes você vai digitar -3, -4, não são valores musicais, tá? O que é musical? É quando você vai com o seu mouse e mexe, o seu dedo vai pilotando, é a mesma coisa que você está tocando um instrumento, uma guitarra, né? Você está tocando um piano, você sabe o tanto de força que você tem que tocar simplesmente por colocar o dedo na tecla, na corda,
Enfim, você não tem uma quantidade de valor, você não vai pensar assim, eu tenho que colocar tantos newtons de força ali no dedo para sair aquele som. Não, você tem uma vibe musical. E o equalizador, na verdade, é o nosso instrumento aqui dentro do áudio, né? Então a gente tem que saber tocar o equalizador. Como é que a gente sabe tocar? Sobe, vai no mouse, vai mexendo. Esse lance de você ficar digitando o valor é um pouco frio demais e assim, na maior parte das vezes você não vai chegar no sweet spot, ou seja, no ponto exato. Porque o que acontece? Quando você está vindo com o mouse, você vai subindo. Na hora que você vai descendo, você sente na hora. Quando você passa do ponto, esvaziou demais. Você volta, o mouse é musical, tá? É super natural. Então esse lance de você digitar -2, -3 é uma coisa que fica um pouco engessada demais. Às vezes, sei lá, faz um boost em 100 Hz, daí você vai lá e digita 100, né? Aí, enfim, aí você sobe e tal. Isso aqui, na verdade, não é uma coisa muito musical, tá? É uma região mais ou menos. Quando eu falo assim, o corte do médio grave, eu não sei exatamente se é 210 ou se é 220. Eu sei que é na região entre 200 e 250, e o meu ouvido vai achar com facilidade. Então essa é uma coisa muito importante, tá? Eu sugiro vocês fazerem esses movimentos sem digitar valores, tá? Não ficar preso a valores, não ficar olhando o analisador, não ficar olhando o nível mesmo, né? É aquele lance todo que eu falei do velocímetro, né? O velocímetro é um nível ali, a mesma coisa o analisador, tá te mostrando ali o nível, né, de cada região de frequência, a mesma coisa aqui os medidores, eles estão te mostrando níveis. Não significa que, por exemplo, se você pegar o mesmo instrumento e colocar com o mesmo número aqui no fader, ele vai ter a mesma percepção de volume, porque entram várias coisas em questão. Entra o próprio timbre do instrumento, né? Entra toda a análise do espectro do instrumento para o seu ouvido, né? Ou seja, você tem um instrumento que às vezes está mais alto em termos do número do fader ali, só que ele soa mais baixo do que um outro instrumento que está com um nível mais baixo, porque o espectro do outro é totalmente diferente desse, né? Então, assim, não fiquem muito presos a valores, não. Ainda seguindo nesse lance dos valores, tá? Uma outra coisa que eu digo para ficar muito alerta é a utilização de presets, tá? Olha só, se você pega, por exemplo, vamos pegar esse aqui, um Channel Strip, é o mais simplesinho do Pro Tools e tal. Se você pega, assim, por exemplo, o tratamento da guitarra, a gente tem uma guitarra elétrica, aí você vai lá, sei lá, você procura um preset de guitarra elétrica, né? Então olha só o que ele me dá aqui. Ele me dá, na verdade ele tem equalizador embutido, filtro, enfim. Ele me dá uma equalização com uma ideia mais ou menos genérica do que seria bom para uma guitarra, tá? Só que não necessariamente esses desenhos de preset, eles refletem a natureza do seu instrumento. Isso é uma outra coisa muito importante da gente ficar ligado, principalmente presets de caixa, bumbo, porque esses presets, eles foram feitos, eles não têm nada errado, na verdade, só que eles foram feitos para um som específico, tá? Para uma captação específica, para um determinado tipo de som e para uma determinada estética, na verdade, né? Então, se você parar para ver aqui, por exemplo, a gente tem um som de guitarra elétrica, né? Então, a gente tem um boost aqui nos graves, ó, por volta de 200 Hz, a gente tem um boost também nas média altas por volta de 3K e tem um brilho também, tá? Na verdade, isso aqui é uma coisa um pouco genérica, tem um filtro aqui também em, vamos ver, 72 Hz, tá? Beleza, nem toda guitarra a gente precisa dar boost no grave. Nem toda guitarra a gente precisa dar um boost exorbitante assim de médio agudo e nem toda guitarra, na verdade, a gente precisa dar boost nos brilhos, tá? Isso aqui é uma das coisas mais fantasiosas que tem, porque a gente ignora totalmente o que está acontecendo. O que acontece se eu der brilho na guitarra aqui? Na verdade, os brilhos da música vão sujar demais, porque já tem a bateria ali. Então, muitas vezes, esses presets são feitos com instrumentos solados, né? Daí entra toda aquela consideração do solo versus não solo. Então o que acontece se eu botar simplesmente um preset como esse aqui na guitarra? Vamos ver o que acontece, olha só. Primeiro lugar, que a guitarra soa horrível. Segundo lugar, que você começa a atrapalhar vários outros elementos que estão tocando na mix, né? Aí vai chegar alguém, não, mas você pode abrir o preset e você pode regular. Obviamente, a gente pode regular, então vamos tentar regular ele aqui.
beleza, ele já está menos pior, tá? Ou seja, eu tirei um pouco do brilho, tirei um pouco do grave, beleza. Mas será que a gente esteticamente precisa da grave nessa guitarra? Não, por quê? Porque a guitarra não pede. Então, quando a gente ouve aquela consideração inicial que a gente teve, né? O que que a gente quer e o que que a gente não quer, né? A gente identificou que existia um problema no médio grave, né? Então, olha só. Né? Então vamos pegar a guitarra aqui, eu vou fazer de novo o movimento lá. Eu não quero isso, tá? Tá? Aí você me diz qual a equalização encaixa melhor, essa aqui, que é a do preset. Vamos ver. Ou essa daqui que não tem nenhum preset. Né? Então a gente vê que o próprio som responde pra gente, né? A gente vê que essa equalização aqui, que não tem nenhum preset, é o que a gente precisa para esse track, porque a gente considerou a natureza, né, do som gravado ali, que foi aquele modelo específico de guitarra, gravado naquela determinada placa lá, enfim, foi uma soma de fatores, né, o tom da guitarra, enfim, gerou esse som, né? Então esse som contra todos os outros elementos da mixagem, na verdade, ele gera essa necessidade desse corte inicial. Aí você vai falar assim, Nando, mas o som está pronto? Não está pronto. Isso aqui é o primeiro movimento. Eu estou trabalhando o que eu não quero. Então o que eu não quero nessa guitarra é o médio grave e quero limpar o grave, né? Eu não quero o grave, né? Na verdade eu estou limpando ele, né? Então a gente seguindo essa filosofia a gente consegue limpar os instrumentos, né? Acho que é a forma que num primeiro momento não é tão intuitiva, mas vai te levar muito mais longe de uma forma muito mais rápida, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho mais nos elementos aqui para a gente ver o que a gente consegue melhorar, tá? Então a gente vai partir desse aqui, vamos fazer de novo aqui o saxofone? Vamos lá. Eu não quero isso. Beleza, já consegui limpar um pouquinho o saxofone. Vamos ver o baixo. Então o baixo tinha aquele roncado lá no médio grave também, ó. Vamos fazer de novo aqui, ó. Beleza, já um ponto inicial já, tá? Então a gente sempre vai dando essa pincelada, né, tirando aquilo que a gente não quer primeiro. O que sobra já vai ser o que a gente quer. Então quando a gente faz essa filosofia do não contra o sim, é o grande lance da mixagem, né? Olha a diferença que dá com tudo desligado, olha só como é que tá o som. Com tudo ligado. Beleza, pode ser um ponto inicial. E quando eu falo pode ser um ponto inicial, por que que pode ser? Na verdade, a gente pode ter N soluções diferentes, porque na verdade o movimento em um equalizador vai te induzir a fazer um movimento diferente em outro equalizador. O som de um instrumento afeta totalmente o som dos outros instrumentos. Olha só o que acontece, que interessante. Eu larguei esse filtro ligado. Olha como é que, por exemplo, o som do sax muda quando eu deixo isso ligado e quando eu deixo desligado. Ó, desligado tá assim, ó. Presta atenção no som do sax.
olha com o som ligado. Olha como é que muda o som do sax. O sax soa ó, 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 ele soa meio roncado. Por quê? Porque eu estou tirando uma região aqui, na verdade de grave, da bateria, né? E essa região de grave fica defasada na mix. Essa região de grave ficando defasada, essa região um pouco mais alta aqui, né, nas médio graves aqui, ela começa a aparecer mais, porque a gente não tem muita energia nessa área mais, né? Então é uma coisa até fácil da gente entender fisicamente, né? Se você olha para uma imagem, por exemplo, né? E você tem lá, por exemplo, uma árvore verde, você tem lá a floresta verde, né? Você tem lá um rio que está com a água meio esverdeada, né? Então o que acontece? Se você tirar, na verdade, aquela sua imagem está toda meio esverdeada. Se você tira um desses elementos, você vai sentir que a sua imagem vai perdendo um pouco dessa coloração verde, né? Então vamos supor que você deu um jeito de tirar a árvore da paisagem, você tira a floresta da paisagem, e de repente você só tem o céu, então sua imagem fica azul, você muda a percepção, né? O céu estava azul ali o tempo inteiro, só que a forma como você vê ele sem o verde da árvore, sem o verde da floresta, é diferente, porque a relação das coisas é diferente, né? O céu está azul ali atrás o tempo inteiro, só que como você tem muita energia verde, você não está vendo o azul dele. Aqui é a mesma coisa, né? Então se você fizer esse mesmo tipo de analogia, facilita você fazer esse trabalho, né? Então o que acontece? Tudo que você vai fazer, você tem que fazer sem solar, e as decisões principais, na verdade, são essas, né? As primeiras decisões é o que você não quer, tá? E aí você chega num ponto assim, tirei os problemas principais, tá? Na verdade tem esse microfone aqui da ambiência, que na verdade parece que é um microfone gravado um pouco mais afastado, ó. Tá até num nível mais baixo aqui. Só que na mix, realmente, eu não sinto a necessidade de nada, tá? Simplesmente eu baixei o volume um pouquinho. E aí eu começo a ouvir agora. Beleza, agora que a gente tirou os problemas principais, a gente pode começar a pensar em coisas menos problemáticas, né? E também coisas que a gente vai querer, né, adicionar aí para caracterizar e colorir, enfim, né? Então o grande lance é isso, a gente parte das coisas que estão na frente do caminho, tá? Esse lance todo que eu falei da paisagem aí. Se a gente quiser ver o céu azul, a gente tem que tirar a árvore e tem que tirar a floresta da frente, senão a gente nunca vai ver o céu azul. Não significa que o céu não está azul, ele está azul o tempo inteiro. Só que se a gente tiver um monte de verde na frente, a gente não vai entender que ele está azul, né? Então aqui é a mesma coisa. Beleza, então a gente tem que tirar tudo da frente. Tirando tudo da frente, a gente começa a raciocinar agora com as outras coisas. Então, por exemplo, a bateria, o que a gente pode fazer? Vamos ouvir. Agora a bateria em relação ao todo já começa a evidenciar um pouco mais do médio grave, que está meio... Por quê? Porque a gente conseguiu limpar isso dos outros instrumentos, então isso começa a ficar evidente na bateria. Tá vendo como é que eu consegui clarear a bateria? Então o que eu fiz? Tirei um pouquinho do médio grave ali, por volta de 190. Tirei um pouquinho do grave também, porque a gente tem bumbo nessa bateria, enfim. Geralmente tudo que tem bumbo e baixo, né, é muito aconselhável você pensar na necessidade de utilizar um high pass filter. Não necessariamente, tá? Fiquem ligados aí, porque às vezes você trabalha com música eletrônica, tem 808, tem kick muito forte e tal, mas muita coisa já é processada, tá? Então a gente não pode confundir as coisas. Geralmente com um instrumento gravado, a gente sente essa necessidade de filtro, porque vai limpar bastante, vai clarear essa região dos graves, tá? Mas muitas vezes, assim como eu tenho mostrado nos vídeos, até no vídeo de música eletrônica eu mostro mesmo, no kick mesmo não tem equalização, né? Então é importante a gente ficar ligado quando a gente precisa equalizar e quando não precisa. Então, nesse caso aqui, eu senti necessidade, por quê? Porque na hora que eu limpo aquilo tudo, a bateria começa a soar um pouquinho opaca, tá? E eu limpo também um pouquinho nas altas ali, por volta de 11K, porque na verdade na hora que eu limpo esse grave, essa região fica solta, tá? Olha só, se eu não limpar essa região dos agudos, na verdade é a mesma situação do baixo. O que acontece com o prato? O prato vem para frente na percepção, olha só. Vou botar onde tem prato aqui, ó.
Olha o chimbal pulando, olha o chimbal pulando. Ele começa a atrair a atenção do nosso ouvido. Ó. E como é que a gente abaixa esse chimbal na mix? Porque é um microfone só. Aí tira o brilho. Tá? Então, se você começar a entender o equalizador como se fosse uma série de faders mesmo, por região, você vai começar a entender essa filosofia de equalização de uma forma mais fácil, tá? Então você tem que sempre lembrar, quando você tem coisas mais baixas, mesmo que você não tenha mexido num outro elemento, esse mesmo elemento ele pode ficar mais evidente, né? A mesma coisa aqui, por exemplo, se eu começar a baixar todos os volumes aqui dos elementos, e eu não mexer na bateria, vai chegar numa hora que a bateria vai soar alta em relação ao todo. Mas eu não mexi no volume da bateria. Mas, na verdade, a gente abriu espaço para ela baixando todos os outros faders, tá? Então é muito importante você entender que tudo no mundo do áudio é relativo. Você não tem um volume certo para uma coisa, você não tem uma equalização certa para uma coisa, você não tem um nível de saída certo para uma coisa. É tudo, na verdade, uma coisa em relação à outra, tá? Até mesmo na masterização. Eu costumo falar nos meus cursos de masterização também. Esse lance todo que a gente está aplicando aqui para mixagem funciona para masterização. Aí eu sempre falo assim, na verdade eu vou fazer vídeos falando sobre todo esse lance de como a gente entende o processamento, como a gente entende as referências e tal. Na própria masterização, todo esse conceito aqui vale. A mesma coisa para os níveis, né? Que todo mundo fica pirado, assim, não, que eu tenho que fazer uma master com tantos dBs RMS de saída, enfim, com uma faixa dinâmica de tanto, mas a galera esquece que é sempre uma coisa em relação à outra. Então não adianta você pegar um track de, sei lá, de reggae com voz muito grave e tentar fazer um RMS igual a um track de dance music, né? Ou seja, você está se baseando em números, né, em valores, você está esquecendo a relação entre os elementos ali da sua música, né? Então você não pode nunca ignorar esse lance. Então aqui é a mesma situação. Vamos comparar aqui a faixa sem nenhuma equalização. Olha só, ela tá assim, ó. Tá tudo meio sujo, meio dark assim, né? Na hora que eu ligo a equalização, você vê que tudo clareia. E eu fiz nada mais que talvez uns 6, 7 movimentos de equalização aqui. Olha só a diferença que dá. A gente clareia a mix. Aí você vai falar assim, não, Nando, mas ainda tem umas coisas que não estão soando bem. Não estão. Aí a gente começa a entrar na parte de coloração e na parte de estética, que é uma outra coisa, tá? Então quando a gente está falando de limpeza, a gente tem que limpar aquilo ali para o espectro global soar balanceado. E não necessariamente significa que o espectro aqui ele tem que estar reto. Não, tá? O nosso ouvido vai dizer que uma coisa em relação à outra está funcionando, tá? Mesmo que a gente tenha mais grave, ou mais agudo, ou mais médio, o contorno fica mais arredondado, a gente não tem montanhas ali, a gente não tem um relevo muito drástico, né? Em relação ao espectro, né? Aí beleza, a gente entra nessa questão de limpeza. Ou seja, a gente pode ir para vários lados agora. A gente tem uma questão estética a decidir, tá? Então vamos dar mais uma vidinha aqui, vamos ver esteticamente o que a gente pode melhorar. Tá? No meu ouvido o baixo ainda está um pouco feioso, ele está meio roncado e tal, enfim. Vamos dar uma manipulada na equalização dele aqui para tirar um pouco mais disso, e aí, na verdade, esse movimento no baixo vai implicar o movimento no outro instrumento, que vai implicar o movimento no outro instrumento, que vai implicar o movimento no outro instrumento, tá? Geralmente, eu chamo essas etapas intermediárias de status, tá? Então, a gente estava no status 0, que na verdade é sem nenhuma equalização, que é esse aqui, né? Então, do status 0 para o status 1, a gente já fez isso, ó. Tá?
tá? Agora, para facilitar o nosso estudo aqui, eu vou copiar cada equalizador desse aqui para baixo, tá? E aí o que eu vou fazer? Então aqui a gente estaria no status 1 aqui nesse equalizador de cima, tá? O status 0 é com tudo desligado. E o status 2 vai ser esse equalizador daqui de baixo, tá? Então, por exemplo, eu quero mexer no baixo, eu quero tirar esse roncado, enfim, vamos fazer uma manipulação aqui. Achei um pouco mais interessante esse baixo, então eu tirei um pouquinho de 380 e subi um pouquinho o high pass, tá? Isso aí vai implicar uma coisa em algum outro elemento. Vamos tentar entender em quem que ele vai implicar. A guitarra parece que fica um pouco solta agora, ela fica um pouco na média alta, alguma coisa dele. Olha só que interessante, a partir daqui eu tirei um pouquinho de média alta na guitarra, por volta de 5K, tirei um pouquinho de brilho também, por volta de 8, subi um pouquinho o high pass e tirei agudo, tá? Tirei por volta de 12. Isso aqui é uma outra coisa muito interessante quando a gente trabalha com equalização. Quando a gente tira grave e agudo, a sensação que a gente cria para o som é da gente enfatizar mais os médios, tá? É uma coisa até que se você pensar mesmo na natureza da ação, é um pouco óbvio, assim, né? Ou seja, você tirou grave, tirou agudo, você concentra mais no bolo. Ou seja, você consegue destacar mais a guitarra, tá? Então você viu que eu tirei média alta, eu tirei alta e eu subi um pouquinho o grave e criei esse low pass no agudo também. Então para esse status é o que está me pedindo, tá? Vamos seguir aqui, ver o que vai pedir na manipulação de outros elementos. Vamos ver o que realça no ouvido. Presta atenção no médio grave agora do sax. Parece que ele fica um pouco solto. Por quê? Porque eu limpei a região das altas aqui na guitarra, e isso aí enfraquece a região das altas, o médio grave no sax vem aparecer. Pode ver que o timbre do sax fica um pouco mais opaco, olha só. Tá vendo? Ó, ó, ó. Beleza? E aí isso aí vai provocar alguma outra ação ou não na bateria. Vamos prestar atenção na bateria. Talvez limpar isso aqui um pouquinho. Subiu o low pass também um pouquinho. Beleza, cheguei no meu status 2, ou seja, a mix novamente entrou em balanço, tá? Vamos ouvir lá do começo, status 0 tá assim, ó. Tá? Eu fiz a primeira limpeza, status 1. A mix, como um todo, o espectro está mais limpo, mas agora eu resolvi focar um pouco mais nos timbres. Aí eu saí desse status 1, fui para o status 2. Vamos ouvir o status 2. Qual que é a diferença entre o status 1 e o status 2? Em termos da coesão do espectro, os dois status estão corretos, tá? Porque a gente limpou o que poderia ser limpo ali, na verdade, para as regiões de frequências ficarem coesas, mas não necessariamente quando as regiões de frequências estão coesas,
os timbres das partes estão na melhor forma, e por isso que a gente vai moldando, mas a gente tem que ficar sempre ligado que quando a gente chega num ponto de coesão, né, de balanço, se a gente quiser sair desse ponto e ir para um outro ponto, na verdade a gente vai ter que remanejar alguns elementos ali, que foi o que aconteceu. Então eu falei assim, o timbre do baixo ainda não está ideal, a gente vai limpando ele aqui e tal, aí eu limpei o baixo, eu senti necessidade de mexer na guitarra, aí eu mexi na guitarra, eu senti necessidade de mexer no sax, e aí eu mexi no sax, eu senti a necessidade de mexer na bateria. Mas você vê que todas essas decisões que o seu ouvido vai guiando, em nenhum momento eu estou solando. Então a grande sacada aqui é essa, tá? E aí, a partir desse ponto, a gente começa a entrar em questões estéticas, ou seja, será que o som do sax dessa forma é o melhor som para mix, ou seja, para a tonalidade que eu estou criando ali, para a cor que eu estou criando? Pode ser ou pode não ser, às vezes é o que você acha que é, mas às vezes o seu cliente quer o som do sax de uma outra forma, né? Aí você mexer o sax, provavelmente vai implicar você mexer alguma coisa na guitarra, provavelmente vai implicar você mexer alguma coisa no baixo e assim por diante, né? Mas o importante é você chegar nesses status, ou seja, nesses momentos de coesão, tá? De equalização, que não necessariamente são momentos onde você finalizou. E aí você vai falar assim, esses sons estão prontos? Não estão. Por quê? Porque aí vai entrar todo o lance de compressão, aí se precisar, a gente vai começar a delinear a bateria melhor, a gente vai querer enfatizar os graves da bateria melhor, vai enfatizar os brilhos, né? Todo esse tipo de coisa, que daí entram outras considerações estéticas, né, que eu não vou abordar nesse vídeo aqui. Mas o grande lance que eu quis abordar nesse vídeo aqui é como que a gente dá esse start pensando em equalização e como que a gente cria esse mindset para entender essa forma de equalização mesmo sem solar, ou seja, você está ouvindo uma coisa, você está ouvindo uma parte em relação ao todo, outra parte em relação ao todo, outra parte em relação ao todo, né? Porque às vezes a gente vê um monte de gente mexendo, o cara sola, aí o cara faz uma equalização linda, aí ele corta aquele médio grave, faz aquela coisa toda meio que parece meio óbvia de fazer, e na hora que você solta na mix, a mix como um todo começa a ficar magra demais, a mix perde energia. Toda essa energia que você está cortando no instrumento solado, ela é fundamental para que a música soe cheia, né? Para que você tenha essa coisa viva da música, né? Ou seja, quanto menos processamento você tiver, mais som você vai ter. Você viu a diferença que deu aqui do som sem nenhum processamento para o som nesse segundo status, né, nessa segunda rodada de movimentações. E se você parar para olhar, não tem quase nada de corte aqui, é muito pouco mesmo. O grande lance é o quê? É fazer os movimentos corretos, né? Então por isso que muitas pessoas erram no lance da equalização, porque as pessoas estão fazendo movimentos muito bruscos, muito abruptos, muito fortes, né? Às vezes a gente vê em música ao vivo também, tem cortes muito bruscos e tal. Às vezes, se as pessoas começarem a entender essa metodologia, essa forma de trabalhar, vocês vão ver que o lance dá para fazer com muito menos processamento, dá para utilizar, na verdade, de uma forma otimizada. O grande lance aqui é otimizar os movimentos, a gente consegue otimizar. Porque o que acontece? Quando você tira muito médio grave de uma coisa, você deixa as média altas soltas e você não está levando isso em conta, porque você está o tempo inteiro pensando numa única coisa. Só que quando você está trabalhando esse lance da equalização, você está mexendo na parte, mas ao mesmo tempo você está criando um resultado, uma consequência globalmente. Por isso que eu costumo falar, até nos meus cursos de masterização, eu falo para o pessoal, pô, seria tão interessante se todo mundo entendesse o que é masterização, entendesse como funciona o processo, porque quando a gente está mixando, na verdade a gente está o tempo inteiro manipulando tudo ao mesmo tempo, a gente só ignora essa informação, né? A gente acha que a gente está mexendo no baixo sozinho, a gente acha que a gente está mexendo no timbre da guitarra, a gente acha que está mexendo na bateria, mas na verdade a gente está mexendo na mix o tempo inteiro, né? E essa que é a grande lição que eu tenho para deixar nesse vídeo aí, é fazer vocês pensarem dessa forma que, assim, vai otimizar demais o movimento e o trabalho de vocês no dia a dia, tá joia? Se você curtiu esse vídeo aqui, não deixe de dar um like na minha página do Facebook, não deixe de se inscrever no canal nesse momento aqui, baixe o meu e-book se você não baixou ainda, muita informação muito legal, muito vídeo massa aí vindo nas próximas semanas. Espero que você tenha curtido esse vídeo, muitíssimo obrigado, compartilhem com seus amigos, todo mundo aí que vocês conhecerem, que curtirem áudio, passem para a galera esse vídeo, passem também o Beabá da Mixagem, são dois vídeos muito legais que eu acho que são muito importantes esclarecer essas ideias para todo mundo que está estudando e querendo tirar o melhor do som dentro do áudio. Um grande abraço, valeu, até a próxima.